Vamos lá? Amiguinha perguntando para você. Caião, eu não sinto vontade mais de ir à igreja nenhuma. Eu prefiro ler a Bíblia em casa e procurar viver o evangelho no dia a dia da minha vida real, sabe? Só quero dizer para ela que esse problema de ir a um lugar e tal é uma coisa que você veja, Adão não teve, né? Nem Eva, Abel também não teve essa crise, nem Enoque, nem Noé. O único lugar onde Noé queria ir de qualquer jeito, que era para se salvar, era a arca. Fora isso, ele não tinha nenhum outro lugar. Era a vontade que ele queria. É, de que se eu não for para esse lugar, Deus não fala comigo. Moisés, depois de muito tempo, arranjou uma tenda da congregação, mas mais para não encherem o saco dele. Não era para Deus falar com ele. E assim você vai, né? Davi no dia que disse que queria construir um templo, Deus falou, não quero não precisa. Faço não. Antes disso, dos dias de Samuel, disseram que iam fazer um tabernáculo. Samuel disse, mas para quê? Não, vamos fazer um templo aí, e vamos querer um rei, depois um templo. Samuel disse, rapaz, não precisa. E aí Deus disse, olha, eles não estão te rejeitando não, é a mim. Eles não querem viver com o invisível. Eles precisam de mim, nem que seja como fetiche. E assim você vai. Em toda a Escritura. Onde é que Ezequiel adorava a Deus? O templo foi destruído. Daniel nunca entrou num templo judaico na vida dele. Ele cresceu no cativeiro, morreu no cativeiro. O lugar que ele frequentava era o quarto dele. Que diz que ele entrava no quarto, como Jesus viria dizer depois em Mateus 6. Entrava no seu quarto e orava. Orava no secreto. No secreto. Daniel. Jeremias. Amós, quantas vezes conseguiu ir ao templo? Osé, nenhuma, não tinha. Já não era. Então, o pessoal fica achando que esses sentimentos têm alguma coisa a ver com Deus. Não, isso é só um hábito cultural enraizado, estimulado e transformado em mandamento, em condicionamento, em treinamento pavloviano. Dos últimos 1.700 anos, desde que o Evangelho foi cooptado e transformado em cristianismo, e os lugares sagrados dos pagãos passaram a ser ensinados como lugares sagrados agora dos cristãos, e Deus atendia orações melhor nos lugares consagrados. Melhor lá. Sei. E mesmo no século XVI, com o protestantismo, isso não foi devidamente erased. Sim. Não foi apagado. Não detonaram. Não. Diminuiu o impacto. Mas, de novo, com a evolução do processo histórico do protestantismo, ele foi se catolificando outra vez na perspectiva da importância salvadora do lugar de culto. E quando o protestantismo foi invadido, as invasões bárbaras do pentecostalismo, do protestantismo, aí então é que o shrine, esse lugar físico de adoração que passou a ser o templo, ganhou essa importância salvadora. Se você quiser ter uma relação com Deus, você tem que frequentar um lugar. Porque fora daquele lugar Deus não fala, Deus não ouve e Deus não abençoa. É um Deus regional. É um Deus confinado a um CEP sagrado. Um CEP sagrado. Então, a coitadinha está falando desse sofrimento. Código de endereçamento pastoral. É código de endereçamento pastoral. Bestal. É o CEP
Aí ela fala, é importante ir a uma igreja para manter a chama acesa, Caio? A última pergunta dela. Ela tem tal essa da coisa congregação, da chama, né? Ela não entende que lá em Hebreus 13, chama acesa. a congregação, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Congreguemos-nos tanto mais quanto vejamos que o dia se aproxima. Eu já expliquei 1 trilhão de vezes e vou falar pela outra vez. Congregação como mídia. Sim. Naqueles dias em que o escritor de Hebreus escreveu aquilo, a única mídia que a igreja, comunidade dos discípulos de Jesus tinha, era a congregação. Não tinha texto para ler, não tinha Bíblia para carregar, não tinha um evangelho escrito, não tinha uma carta neotestamentária viajando de lugar em lugar, não tinha reunião dos bilhetes e das cartas de Paulo, não tinha nada disso. Não tinha rádio, não tinha TV. Não tinha. Não tinha Vem Ver TV, não tinha ensino. Você ou saía de casa, ia até a mídia, e a mídia era a reunião. Aí, para você ouvir de quem tinha ouvido Jesus, de memória, o Sermão do Monte, ou de memória você ia lá e alguém que tinha ouvido da primeira geração contava uma parábola e depois aplicava, dizia qual tinha sido o sentido da parábola e quais eram as implicações. Ou então já na segunda geração, terceira geração, gente que não tinha convivido em primeira mão com Jesus, mas tinham sido discípulos de apóstolos. Era assim que a informação viajava. Por exemplo, os evangelhos mais antigos disponíveis, os textos, começaram a ficar disponibilizados mesmo para algum acesso já bem depois da morte e ressurreição de Jesus. Era a congregação que mantinha a informação. E o evangelho oral sendo narrado e repetido. Então, quando ele diz, não deixemos de congregar-nos, é a mesma coisa de dizer, não deixe de atualizar a sua mente com o Novo Testamento, com os evangelhos. E além disso, a informação. Em primeiro lugar, a informação. Em segundo lugar, era a confraternização. O encontro humano saudável. Então, se hoje, semelhantemente àquele tempo, você tem uma congregação que traz a mídia do Evangelho, que traz o conteúdo do Evangelho com integridade e oferece a você um convívio saudável, essa congregação é boa. Portanto, ela tem a possibilidade de dignamente ser vista como uma comunidade, uma congregação, igreja. Agora, quando o conteúdo da congregação que ela passa é uma corrupção do Evangelho e o espírito do congregar é de quadrilha de inimigos odientos, odiosos, cobiçosos e competidores uns com os outros, a minha recomendação é que você fique longe desse lugar. Porque que me assista todo dia, porque falta de evangelho você não terá, você vai ouvir o evangelho simples todo dia, vai ser exortado e exortada na palavra todo dia, mas eu quero muito que você encontre um lugar bom para se congregar. A mídia, você já tem aqui sobrando e tem no meu portal. Agora, nada substitui um bom lugar de amor fraterno. Mas tem que ser bom e tem que ser com gente boa, porque não é uma obrigação ir para esse lugar. Tem que ser um privilégio, tem que ser um achado, tem que fazer bem. Do contrário, Deus não está te pedindo isso, e quem diz que Ele está te pedindo é só o cara que fica com teu dízimo. Porque quem
que descomprometidamente com dinheiro de congregação leia a palavra, vai te dizer que essa não é uma obrigação. Mas e aí? Congregação como mídia, 5 registros. O primeiro deles está aqui, ó, no tempo de Paulo, a congregação era a única mídia disponível. Você fez isso aqui em 18 de dezembro de 2018. Isso. Tá lá no portal. Ninguém cortou para. Não cortou. Aqui, olha lá, ó. Tá aqui, congregação como mídia, 5 ocorrências no portal e aqui esse Essa vídeo. aí foi a última, mas tem mais coisas porque não tá aí, mas no YouTube tem. Aqui, ó, congregação e mídia. Vamos ver se com E ou mídia. Vamos lá. Olha que eu digitei errado aqui. Só Congregação rápido, e mídia. Não, pera aí que tá congregação. Vamos de novo rapidinho. Congregação e mídia. Deu 5 de novo. No YouTube eu pode acho estar. que essas coisas você acha melhor atualmente no YouTube. No YouTube. Você Vamos consegue? Vamos prosseguir? Depois Tempo eu dou tá uma olhada no correndo, YouTube né? aqui, tá Caio. correndo. E eu te Só falo, temos tá? mais 10 minutos. E o que fundamentalmente, Caio, tem que mudar quando a gente conhece Jesus desse modo? Você, como eu disse hoje, tem que dar lugar a essa realidade que você ouviu, não de qualquer um, mas ouviu de Cristo. Hoje eu tenho esse privilégio de ouvir Jesus falar. Antigamente o pessoal tinha que ouvir uma testemunha leal, íntegra, fiel, falar sem modificar, sem alterar. Por isso é que Paulo disse: o que eu recebi eu também vos entreguei. Porque eram pessoas que tinham sido testemunhas oculares passando para outros indivíduos. E esses deveriam levar adiante. E cada um deveria ser fiel ao que ouviu, para não alterar a palavra que não estava escrita ainda, que era só verbo falado. Sim. E Paulo diz: aquilo que de mim ouvistes, em mim vistes, de mim ouvistes e em mim vistes, isso praticai. De mim ouvistes, em mim vistes, isso praticai. Ou seja, o que vocês ouviram da minha palavra, o que vocês viram na minha vida, pratiquem. O Evangelho era essa harmonização entre o que eu ouvi e não perverti do sentido original de Jesus, e guardei para mim, pratiquei, e os outros, ouvindo o que eu dizia e vendo o que eu praticava, seguiam o mesmo caminho. Agora eu tenho o privilégio de ter isso escrito, cara. Escrito. Pode vir o diabo como anjo de luz falar o que ele queira, não está me dizendo nada, nunca me dirá, porque eu aprendi Jesus. Aprendi Jesus. Eu aprendi Jesus, eu não sou um seguidor de Jesus apenas, eu aprendi Jesus. Se tirarem todos os evangelhos do mundo, do dia para a noite não vai mudar nada em mim, porque eu aprendi Jesus. Eu não dependo de um livro. Eu aprendi Jesus, eu não aprendi nenhum livro, eu aprendi mais do que um livro, eu aprendi os pensamentos de Cristo, o Espírito de Cristo, a interpretação de Cristo quanto à vida. É isso para o que se está chamando, o que está anos-luz de distância daquilo que a religião está propondo. Na sua melhor versão, ela ainda propõe que você seja catequizado pela doutrina. Ela não está te chamando para aprender Cristo, para se tornar um Jesus livre no mundo. Essa é a revolução. Isso é que é incontrolável. Isso é que é poderoso. E aí? Curiosidade rápida. Claro. Aqui, como que Paulo aprendeu Jesus logo após a história do Damasco? Pô, cara, o sujeito levou dois pés no peito, brother. Eu sei, não, mas assim,
Depois ele, para pegar a informação toda, a informação, ele fez uma correria? A informação... Ou Jesus fez um download nele? A informação é menor do que a experiência. Sim. Se você escrever aí no portal, tem um texto meu que diz que a informação é menor do que a experiência. A informação, Abraão, por exemplo, tinha que informação. Quando ele ouviu a voz de Deus, que livro ele leu? Para seguir. Deus é livre, Deus fala. Então, se Deus não é um Deus que fala comigo e que é livre, eu não quero esse Deus. Aí eu vou ser maoísta, budista, qualquer coisa. Vou inventar a minha própria filosofia. Se Deus não fala, então eu sou apenas um discípulo de ídolos humanos que falam em nome de Deus o que querem e que usurpam da ignorância humana o que desejam. Mas não, Deus fala. Paulo encontrou o Deus que é uma bomba, um pisão no peito, uma voz falando do invisível. E ele disse, eu não fui a Jerusalém, não sentei com nenhum apóstolo, não pedi ajuda de ninguém. As escrituras do Velho Testamento ele já conhecia muito bem. Então, a partir da revelação de que Jesus era o Cristo, o Messias, ele começou a lembrar de todo o Velho Testamento e dizer, uau, tá aqui, ó, como é óbvio, olha aqui. Ele fez as conexões. Ó, claro, todas. Aí depois ele foi encontrando cristãos pelo caminho. Já podia até dizer a alguns deles, não é bem assim não, ó, com certeza não. Depois Barnabé foi ao encontro dele, foi só uma conferência de convicções e depois ele seguiu, porque quando você tem a pedra de esquina, não tem mais limite para construção. Quando a tua construção está apoiada num nível e num prumo certos, ela não cai nunca mais. Você pode sair construindo, você vai construindo segundo o espírito do entendimento. A experiência da vida vai te trazendo dores, memórias, lembranças, conhecimentos, vai provocando Cristo em ti e você vai aplicando o conhecimento fundamental às realidades do cotidiano e o Evangelho vai se expandindo na sua mente, na sua geração, porque você aprendeu Cristo. Quando Paulo disse aprendeste a Cristo, ele está falando do que aconteceu com ele. Então ele não está inventando uma terceira versão para os discípulos. Foi o que aconteceu com ele próprio.